Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 62. Dando prosseguimento à nossa série de leituras acompanhadas de comentário das meditações de Marco Aurélio, chegou o momento de comentarmos e lermos a meditação de número 15 do livro 6º do Diário Filosófico Espiritual de Marco Aurélio Antonino. Tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida. Como sempre, você poderá acompanhar o trecho que será lido e discutido nos próximos minutos, aqui pela descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio deixa registrado de si para si neste ponto do livro que hoje conhecemos como Meditações. 15. Algumas coisas tendem a existir e outras a deixar de existir. E, do que nasce, no mesmo instante, alguma parcela se esvai. Escoamentos e mudanças renovam incessantemente o mundo, como o decorrer ininterrupto dos anos mantém sempre nova a duração infinita do tempo. Neste rio caudaloso, quem poderá estimar uma das inúmeras coisas que passam a correr e que nem sequer nos é possível fixar? É como se quiséssemos ter afeto a um desses pardais que passam voando. No mesmo instante, fugiu ele para longe da nossa vista. Assim é a vida de cada um de nós, semelhante ao vapor do sangue, à respiração. Com efeito, aspirar o ar e expeli-lo, o que fazemos a cada instante, é ação exatamente igual à de restituir inteira a fonte onde pela primeira vez acolhemos essa faculdade de respirar que recebemos ao nascer, ontem ou antes de ontem. Muito bem, vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer aqui. Notamos que se trata de mais uma meditação ligada à ideia de passagem do tempo ou de transitoriedade de todas as coisas. E, mais uma vez, esse tipo de meditação tem por objetivo levar Marco Aurélio a considerar o valor do instante presente, tendo-se em vista que o instante presente é tudo aquilo que nós temos à nossa mão, a nosso alcance e sobre o qual nós podemos trabalhar. Então Marco Aurélio aqui vai fazer uma comparação com a vida, uma comparação da vida com um rio caudaloso, um rio bastante volumoso, que oferece uma série de objetos, de coisas, de situações que se sucedem de maneira frenética, muito rápida, e cabe ao indivíduo perceber nessa transitoriedade de tudo, nessa correnteza que não se altera, que evidentemente a nossa vida está no meio desse rio caudaloso, que nossa vida também se esvai, também escoa, e por isso a responsabilidade de vivermos os momentos que nos são apresentados da melhor maneira possível. Vejamos aqui o que Marco Aurélio diz de si para si de modo mais detido. Algumas coisas tendem a existir e outras a deixar de existir. Algumas coisas aparecem, outras desaparecem. Algo que todos nós notamos. E do que nasce, no mesmo instante, alguma parcela se esvai. E mesmo daquilo que aparece, algo daquilo também se esvai logo no momento em que isso aparece. Então tudo é fluxo, tudo é passageiro, tudo é transitório, tudo é fugaz, tudo é movimento, fundamentalmente. Escoamentos e mudanças renovam incessantemente o cosmos, o mundo, e tudo isso está previsto por aquela razão universal, por aquele logos que permeia tudo quanto existe no universo. Como o decorrer ininterrupto dos anos mantém sempre nova a duração infinita do tempo. E é uma transitoriedade necessária à manutenção de tudo quanto existe, à manutenção do cosmos. Neste rio caudaloso, neste rio volumoso, de grande caudal, quem poderá estimar uma das inúmeras coisas que passam a correr e que nem sequer nos é possível fixar? Daí o valor diminuto
que essas coisas têm. Visto que passam muito rápido, visto que logo se esvaem, logo se estragam, logo se arruinam, logo se transformam em outra coisa, tem um valor muito pequeno, tem um valor muito reduzido. Quem é que poderia dar de maneira clara, de maneira nítida, de maneira substancial, melhor dizendo, o valor dessas coisas que se sucedem, que nos deixam a todo momento? É como se quiséssemos ter afeto, é como se quiséssemos nos ligar a um desses pardais que passam voando. No mesmo instante, fugiu ele para longe da nossa vista. Pensando que numa revoada de pardais, você olha para um deles, num instante seguinte, em uma fração de segundos, esse pardal já se foi, aparece outro, e depois mais outro, e você não consegue fixar o seu olhar em nenhuma dessas aves. Por quê? A revoada passa tão rápido que você não se prende a nenhuma dessas aves, nenhum desses pássaros. Então, prender-se a um objeto que é passageiro, fugaz, é como ligar-se a um desses pardais. Há essa metáfora dos pardais também na tradição cristã. Nenhum pardal voa sem o consentimento de Deus, sem o controle de Deus, é uma visão da providência. Aqui os pardais aparecem de outra maneira, segundo uma outra luz. Assim é a vida de cada um de nós, semelhante ao vapor do sangue, à respiração. E aqui ele vai fazer a comparação entre a transitoriedade da nossa vida e um elemento do nosso próprio metabolismo, do próprio funcionamento do corpo, sobretudo a respiração. Algo que Marco Aurélio não sabia, eu já comentei aqui, é que o oxigênio, que justamente faculta a nossa vida, que justamente permite o funcionamento das células que compõem os órgãos do nosso corpo, também é responsável pelo envelhecimento. Eu creio que, se soubessem disso, os estoicos derivariam daí algumas reflexões. Aquilo que nos dá a vida também é aquilo que nos envelhece e permite a decadência do próprio corpo, que tem como necessidade última e consequência final a própria morte. O que nos dá a vida, de certo modo, nos dá a morte também. Tamanha é a inter-relação entre essas duas coisas. E, falando de inter-relação entre vida e morte, na respiração fica claro que estamos aspirando, inspirando e expelindo um ar que permite que fiquemos vivos. E em um determinado momento é como se fôssemos devolver o ar finalmente para o todo, para o mundo, para a atmosfera, porque já não precisamos dele. Com efeito, aspirar o ar e expeli-lo, o que nós fazemos a cada instante, e precisamos disso, somos dependentes desse processo, é a ação exatamente igual a de restituir inteira a fonte onde pela primeira vez acolhemos. Haverá um momento de uma expiração final. Haverá um momento em que devolveremos esse ar, ou este ar, ao resto do ar, de onde o colhemos pela primeira vez. E esse ar nunca é o mesmo, né? É sempre um ar renovado, são sempre novas moléculas, são sempre novas combinações de elementos, e isso é que permite a nossa vida. A nossa vida está, portanto, dependente de um movimento mecânico que colhe e expele o ar a cada instante, e essa dependência, na verdade, nos mostra a fragilidade da nossa vida e nos mostra que em um determinado momento haverá uma devolução completa do ar à atmosfera. Essa faculdade de respirar que recebemos ao nascer ontem ou antes de ontem. Faz pouco tempo, fundamentalmente, que nós estamos vivos, por mais velhos que sejamos ou nos sintamos, é algo brevíssimo, tendo isso em vista a idade do universo. Então aqui Marco Aurélio está, mais uma vez, refletindo acerca da transitoriedade de tudo, da fragilidade da vida, da brevidade de nossa existência, e há uma comparação entre a dependência que temos da respiração
e o movimento de vida e de morte, dependendo, portanto, do colher do ar e do expelir do ar no primeiro momento de vida e no último momento de vida. É como se nós vivêssemos e morrêssemos a cada vez que colhêssemos o ar ou expelíssemos o ar. E é um tipo de meditação que nos chama a atenção justamente para a fragilidade da nossa condição, para a brevidade da nossa vida, para a transitoriedade de tudo quanto existe, para que nós percebamos que fazemos parte desse rio caudaloso do tempo que corre de maneira inexorável, de maneira incontornável, impossível de conter, e o que fica para o ser humano é justamente um cultivo da vida interior, um cultivo da areté, da excelência a cada instante, sempre renovando, assim como fazemos com a respiração, o nosso compromisso com o que há de melhor, sempre oxigenando novamente a nossa vida interior com os melhores princípios, com as melhores ações que pudermos praticar. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito desta passagem. Um abraço, até a nossa próxima ocasião, até o nosso próximo encontro. Tchau!